Bom dia a todos, meu nome é Fernanda e eu vou iniciar a apresentação desse seminário a respeito do acidente radiológico de Goiânia, como parte da disciplina de Fundamentos de Proteção Radiológica. A seguir, a Carla Onara e a Ingrid Silveira darão continuidade à apresentação do seminário. Este trabalho é composto por uma introdução, descrição do acidente radiológico mostrando passo a passo do ocorrido, as medidas corretivas adotadas, lições aprendidas com esse acidente, curiosidades, seguido das considerações finais e referências bibliográficas. O césio, principal elemento responsável por esse acidente, é um isótopo radioativo resultante da fissão de urânio e ou plutônio. O césio apresenta diferentes isótopos, como o césio-133, utilizado na construção de relógios atômicos, é o único isótopo natural do césio. O césio-134 e 135, utilizados para determinar a quantidade de césio produzida em uma indústria nuclear, e o césio-137, utilizado em equipamentos de radioterapia. O césio-137 é um exemplo de radioisótopo que pode ser encontrado na forma de um sal, como cloreto de césio, e apresenta uma cor branca. Mas o que chamou a atenção das pessoas durante o acidente foi a sua cor brilhante azulada durante a noite. Mas por que o brilho azul? O núcleo dos átomos de césio radioativo é instável e por isso libera partículas subatômicas que escapam do núcleo, excitando os elétrons, passando-os para uma camada de maior energia. Esses elétrons, ao voltar para a camada do estado fundamental, liberam energia em forma de fótons, luz, no comprimento de onda da luz azul. E o decaimento do césio, por ele ser radioativo, ele libera uma energia na forma de partícula beta-, se transformando direto ao elemento bário 137, com uma energia de aproximadamente 137 megaelectronvolts, mas com 5,4% de chance de acontecer. E há um outro tipo de decaimento que chega ao mesmo elemento, mas com o césio emitindo uma partícula beta de 0,512 megaelectronvolts e depois o restante em forma de radiação gama, visando a estabilidade do núcleo. E esse isótopo foi o causador do grave acidente radiológico da cidade de Goiânia. O acidente de Goiânia é considerado um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. E a diferença entre acidente radiológico e acidente nuclear é que os acidentes radiológicos podem ser definidos como aqueles em que ocorre o vazamento de uma fonte radioativa utilizada com uma determinada finalidade, como por exemplo a medicina nuclear, provocando a exposição da população à radiação sem necessariamente estar relacionado com uma instalação nuclear. Já o acidente nuclear pode ser definido como aqueles que ocorrem em instalações nucleares que contêm reatores e ou instalações do ciclo de combustível nuclear, provocando a exposição da população à radiação. Em 1971, a CENEM aprovou a importação da fonte de césio-137 para o Instituto Goiano de Radioterapia. E as características da fonte é que possui o radioisótopo césio-137, com uma meia-vida de aproximadamente 30 anos. Composição química era o cloreto de césio, em forma de pó, atividade inicial de 2.000 curie, densidade do cloreto de césio de 3 gramas por centímetro cúbico, e a massa do cloreto de césio no momento do acidente era de aproximadamente 19,26 gramas. E em 1985, o Instituto mudou-se para novas instalações, levando consigo a unidade de teleterapia de cobalto 60 e deixando a unidade de teleterapia de césio 137. As antigas instalações foram parcialmente demolidas. Como resultado, a unidade de teleterapia com césio 137 tornou-se totalmente insegura. E aqui a gente consegue ver uma imagem da instalação da clínica de onde foi retirada a cápsula de césio 137 no momento do acidente. No dia 13 de setembro de 1987, a violação de uma fonte de césio 137 removida
de uma unidade abandonada de teleterapia, em Goiânia, deu origem ao maior acidente radiológico do Brasil. Roberto Santos Alves e Wagner Mota Pereira retiraram parte de um equipamento de teleterapia em que estava em uma clínica abandonada, que era o Instituto Goiano de Radioterapia, e pensando em vender a peça, eles levaram para casa. No dia 13 de setembro de 1987, Wagner, usando ferramentas inadequadas, conseguiu romper a janela de irídio que protegia a fonte de césio. E em 2 dias, os catadores sentiram os primeiros sintomas da exposição à radiação: vômitos, tonturas e diarreia. Do dia 13 ao dia 17, parte do equipamento foi mantido no quintal de Roberto. E no dia 19, os catadores venderam o equipamento para um ferro velho que era dirigido por Devair Alves Ferreira, de 36 anos, que tinha como seus funcionários Israel Batista dos Santos e Edmilson Alves de Souza. Israel recebeu ordens para desmontar um cilindro metálico de aproximadamente 25 quilos que continha a fonte, uma substância que emitia uma luz azul. Pensando em ser algo de grande valor, o proprietário do ferro velho leva a fonte para sua casa. E orgulhoso por ter algo que parecia ser muito valioso, ele recebe visitas de muita gente. E assim como os catadores, todas as pessoas que chegavam perto da substância radioativa tiveram os mesmos sintomas de vômito, tontura e diarreia. Nesse mesmo dia, a esposa de Devair, que morava na casa em que estava a fonte, foi examinada em um hospital da cidade, apresentando também os sintomas de vômito e diarreia. No dia 24 de setembro, o irmão de Devair, Ivo Alves Ferreira, levou um pouco de césio para casa. Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, filha de Ivo, entrou em contato com o pó contendo césio radioativo e ingerindo. Já no dia 28 de setembro, um outro empregado do ferro velho, Geraldo Guilherme, junto com a esposa de Devair, levaram em um saco plástico a peça até a Vigilância Sanitária de Goiânia, utilizando um transporte coletivo. Maria Gabriela foi ao gabinete da Vigilância Sanitária e disse: "Meu povo está morrendo", desconfiada da peça. No dia 29 de setembro, um médico da Vigilância Sanitária, após testar vários diagnósticos, solicitou a presença de um físico, desconfiando que os sintomas poderiam ser consequentes de contato com material radioativo. Os físicos Walter Mendes, da Secretaria de Saúde, e Sebastião Mais, do escritório local da Nuclebras, verificaram que realmente o material depositado sobre a mesa da Vigilância Sanitária era radioativo. No dia 30 de setembro de 1987, foi acionado um plano de emergência no qual participaram a CENEM, Nuclebras, Furnas, Defesa Civil e a ala de emergência nuclear do Hospital Naval Marcílio Dias. A CENEM colaborou com técnicos e equipamentos, a Nuclebras com reforço médico, a Furnas mais FAB foram colocados sobre aviso e nesse mesmo dia também foi iniciada a triagem das pessoas no Estádio Olímpico de Goiânia, onde foram instaladas barracas para o alojamento e verificação de pessoas contaminadas. No dia 1º de outubro, 6 pacientes chegaram ao Hospital Naval para internação. No dia 2 de outubro, foi informado o representante da missão brasileira, junto com a Agência Internacional de Energia Atômica, e solicitado assistência internacional. Foram recuperados 100 quilos de chumbo contaminados no ferro velho. E foi realizada pela equipe da CENEM, entre 9 e 15 de outubro, o levantamento de áreas próximas a Goiânia, para a escolha do local de depósito dos rejeitos radioativos. Porém, com muitos protestos, foi adiada essa decisão para o dia 16 de outubro. E foi escolhido a Badia de Goiás, o local para depósito provisório dos rejeitos de materiais contaminados, com o Césio 137, a 20 quilômetros do centro de Goiânia. 112.800 pessoas
foram monitoradas entre 30 de setembro e 22 de dezembro. Dessas pessoas, 249 pessoas tiveram contaminação externa ou interna, e dessas, 120 com contaminação de calçados e vestuários, e 129 com contaminação interna ou externa. Dessas, 49 pessoas internadas, sendo 21 com tratamento intensivo, e dessas, 4 mortes. Leide das Neves, de 6 anos, Maria Gabriela, de 38 anos, Israel Batista, de 22 anos, e Edmilson Alves. Do dia 11 ao dia 21 de novembro, o presidente da SENEM passou a coordenar os trabalhos na cidade de Goiânia. E no dia 12, reuniram-se para assinar um convênio o ministro do Trabalho, o ministro da Saúde e o presidente da SENEM, assinar um convênio tendo objetivo a fiscalização dos aparelhos de radiologia e radioterapia existentes no Brasil. E como resultado desse acidente, teve aproximadamente 1.600 metros cúbicos de rejeito, incluindo 700 caixas metálicas, 5 containers e 2.000 tambores. E somente no dia 20 de dezembro, as equipes da SENEM concluíram a limpeza da antiga Rua 57, que foi a mais contaminada de Goiânia. Sepulturas de concreto e caixões de chumbo foram necessários para evitar que o Césio 137, que poderia estar presente nas pessoas contaminadas, continuasse irradiando as pessoas, materiais e locais, que foi uma segurança a mais para a população. Somente após 15 dias da remoção e manipulação indevida da fonte é que a mesma foi levada para a Divisão de Vigilância Sanitária. Devido à gravidade da situação, a SENEM foi contactada para que enviasse, de imediato, equipes de proteção radiológica, controle ambiental, rejeitos radioativos e assistência médica. Imediatamente, ocorreu a evacuação total do edifício e o isolamento da área à sua volta. A SENEM notificou a Agência Internacional de Energia Atômica e foi sancionado um plano de emergência do qual participaram a própria SENEM e várias outras instituições locais, nacionais e internacionais, atuando ou auxiliando na operação. Chama atenção para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, que possui uma ala de emergência nuclear, o único no país com uma enfermaria especializada em contaminados por material radioativo. Após os primeiros dias de atividade em Goiânia, as equipes técnicas verificaram que a dispersão do césio poderia ser atribuída a fatores como contatos sociais mantidos por pessoas diretamente contaminadas pelo manuseio indevido do material radioativo, comercialização de materiais contaminados provenientes dos ferros velhos envolvidos, distribuição de fragmentos da fonte radioativa, dispersão do material por efeito de vento e chuva, e a ingestão de frutas e verduras contaminadas. Dentro do processo de emergência que se instaurou, nós podemos separar duas fases de medidas corretivas necessárias. A primeira fase tinham que ser tomadas ações urgentes no sentido de localizar, controlar e isolar os focos mais intensos de radiação, prestar o atendimento especializado às vítimas, transferir os pacientes que necessitavam de maiores cuidados especializados para o Hospital do Rio de Janeiro, prestar atendimento ao público em geral, bem como informá-los corretamente. Dentro desse objetivo, os trabalhos foram assim planejados: reconstruir o acidente de maneira mais fiel possível, com o propósito de levantamento de todos os focos de contaminação e instaurar o controle das áreas isoladas. A segunda fase consistiu na recuperação e avaliação dos locais afetados, exigindo ações corretivas que foram planejadas de acordo com a disponibilidade de pessoal e material, inclusive quanto à remoção de rejeitos.
Uma medida importante foi a criação, no Estádio Olímpico, de uma equipe de triagem radiológica de pessoas. O objetivo dessa equipe era identificar e prestar socorro às pessoas atingidas. No total, foram monitoradas 112.800 pessoas. Em 120 delas, a contaminação era apenas em roupas e calçados, e as mesmas foram liberadas após a descontaminação. 129 apresentaram significativa contaminação interna e ou externa e passaram a receber acompanhamento médico regular. Destas, 79 com contaminação externa receberam tratamento ambulatorial, sendo que 28 desenvolveram em maior ou menor intensidade a síndrome cutânea da radiação, as lesões cutâneas ditas radiodermites. Outros 50 radioacidentados apresentaram contaminação interna, sendo que 30 foram assistidos em albergues em semi-isolamento e 20 encaminhados ao Hospital Geral de Goiânia. Dessas últimas, 14 apresentaram falência de medula óssea e foram transferidos para o Rio de Janeiro, sendo que 4 deles foram a óbito e 8 desenvolveram a síndrome aguda da radiação. Uma pessoa sofreu amputação do antebraço. Os casos de óbito ocorreram cerca de 4 a 5 semanas após a exposição ao material radioativo, devido a complicações, 2 por hemorragia e 2 por infecção generalizada. Dentre os óbitos estava Leide das Neves Ferreira, sobrinha de um dos donos do Ferro Velho. Os cálculos de dose das pessoas foram feitos com base nos resultados dos exames de dosimetria citogenética, para a avaliação da exposição externa e de análise de excretas e contador de corpo inteiro para a avaliação da contaminação interna. Pela técnica de dosimetria citogenética, estima-se a dose recebida através de aberrações cromossomiais causadas pela radiação. A técnica de análise de excretas é chamada de monitoração in vitro e a de contador de corpo inteiro, monitoração in vivo. Foi utilizado tratamento com o azul de Prússia, a fim de acelerar a eliminação do césio. A sua utilização foi fator decisivo na redução da contaminação radioativa dos pacientes. O césio, que é excretado por via urinária, passa então a ser também eliminado pelas fezes. Verificada a eliminação do césio também pelo suor, adotou-se o emprego de luvas de látex pelos profissionais de saúde, bem como a realização de exercícios ergométricos para estimular a sudorese dos pacientes. Para continuar monitorando as vítimas, o governo de Goiás criou, em fevereiro de 1988, a Fundação Leide das Neves Ferreira. Foram definidos grupos de monitoramento dos pacientes de acordo com normas internacionais, que consideram como critério de classificação a gravidade das lesões cutâneas e a intensidade da contaminação interna e externa. No grupo 1 estão os pacientes com radiodermites ou dosimetria de corpo inteiro igual a 0,2 grays. Grupo 2, familiares ou contactantes das vítimas cujo índice de irradiação não atingiu os índices do grupo 1 e sem radiodermites. Grupo 3, os profissionais que lidaram com material contaminado ou com pacientes irradiados ou contaminados pelo radionuclídeo. Grupo 4, a população vizinha dos primeiros pontos de contaminação. Posteriormente, os acompanhamentos passaram a ser realizados por uma superintendência, que leva o mesmo nome da fundação. Outra ação paralela importante foi a identificação, controle e isolamento dos focos de contaminação, objetivando conter seu espalhamento. A tarefa que necessitou de maiores recursos, tanto financeiros quanto humanos, foi o trabalho de descontaminação das áreas afetadas. Um rastreamento radiológico aéreo foi realizado na cidade com um detector acoplado em um helicóptero. Outro rastreamento radiológico mais apurado foi realizado nas áreas mais atingidas. Este contou com o uso de um veículo com um detector instalado em sua traseira e foi executado próximo aos locais mais afetados. O mapa da figura ilustra a extensão da contaminação. Ao todo, foram monitorados 67 quilômetros quadrados de área. Destes locais,
Alguns eram os focos principais: a casa onde a cápsula contendo a fonte foi aberta, local de maior contaminação em amarelo, identificado pelo número 1, os ferros velhos, a vigilância sanitária, a Copel e as duas casas em que partes do material foram levadas são os pontos complementares que contêm as maiores doses, identificadas em vermelho. O resultado das análises de monitoração ambiental mostrou que não houve contaminação do lençol freático nem de água potável. A maioria das residências afetadas apresentava pisos contaminados, tendo-se observado que o césio estava superficialmente distribuído na camada vermelha dos pisos de cimento queimado. Pelas características do piso, a remoção do material contaminado por meio de processos químicos ou raspagem não foi eficaz. Em alguns locais, o piso foi removido e substituído por outro ou preenchido com brita e areia, ou ainda recoberto com camada de concreto. Acredita-se que, pelas características do solo e pela presença de argila nas camadas subsuperficiais, a lixiviação do césio para camadas mais profundas não tem ocorrido. Inicialmente, o pó de todos os cômodos das casas foi aspirado de modo a diminuir a possibilidade de contaminação dos técnicos encarregados da execução dos trabalhos. As técnicas de descontaminação foram as mais diversas: lavagens com água, aplicação de ácido misturado com azul de Prússia, aspiradores de pó com filtro de alta eficiência, entre outras. Quando a descontaminação não era eficiente, eram considerados rejeitos radioativos. O acidente de Goiânia gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, que foram acondicionados em containers concretados. Tendo em vista a quantidade de material contaminado que seria gerado, ficou evidenciada a necessidade de elaboração de um plano de gerenciamento de rejeitos radioativos, que abrangesse a definição de um local para o seu armazenamento. O problema maior foi a escolha do local para a construção do depósito, uma vez que essa decisão incluía fatores de ordem política. Superado esse obstáculo, iniciou-se o processo de construção desse depósito em Abadia de Goiás. O transporte era executado cumprindo a norma CENEM NE 5.01, além de escolta policial e a presença de técnicos de radioproteção. Antes do transporte ser efetuado, assegurava-se que cada embalado estava isento de contaminação externa. Um teste de esfregaço era realizado e uma ficha para gerenciamento de rejeitos radioativos era preenchida para que o embalado então pudesse ser liberado e o transporte efetivado. Os rejeitos gerados nos trabalhos de descontaminação de pessoas e locais foram classificados de acordo com as categorias estabelecidas na norma experimental 6.05 da CENEM. Os rejeitos líquidos foram solidificados com cimento e classificados como rejeitos sólidos, obedecendo aos critérios da norma. Os rejeitos sólidos foram também identificados para fins de tratamento posterior, levando-se em consideração as características de combustibilidade, compactabilidade e putrescibilidade. Então, seguindo padrões internacionais, os rejeitos radioativos para fins de deposição foram classificados de acordo com o tempo necessário para que o conteúdo do embalado alcance a atividade específica ideal de recuperação, de 87 becquerels por grama. Dentro dessa filosofia, foram classificados os rejeitos radioativos gerados em Goiânia em 5 grupos, conforme a tabela. Os rejeitos radioativos foram dispostos em 6 plataformas de concreto, especialmente construídas com sistema de recolhimento de água para controle da contaminação eventualmente proveniente dos embalados armazenados. Os embalados apresentando maiores taxas de dose eram dispostos no centro das plataformas e os de menor taxa de dose serviam de blindagem, minimizando então as taxas de dose nos corredores de acesso e pontos externos. Os restos da fonte de césio
devem permanecer isolados por no mínimo 300 anos. Somente 9 anos depois do acidente, foi inaugurado o depósito definitivo em 3 de junho de 1997, a 400 metros do local onde se encontrava o depósito provisório. Bom dia a todos, meu nome é Ingrid, eu vou falar sobre as lições aprendidas com esse acidente. Conforme já vimos até aqui, os fatores que levaram ao acidente e a sua grande proporção foi o descarte incorreto de uma fonte radioativa, ou seja, o abandono da fonte de césio na clínica desativada, e a falta de conhecimento da população, que não sabia do que se tratava o material ao encontrá-lo e o que deveria fazer com ele, aumentando a contaminação devido à demora para levar o material até a vigilância sanitária. Isso nos lembra que acidentes com materiais radioativos não estão passíveis de acontecer apenas em usinas nucleares. Como já vimos na introdução, existem os acidentes radiológicos e os acidentes nucleares. E os acidentes radiológicos, como o acidente de Goiânia, são mais comuns de acontecerem do que os acidentes nucleares, mostrando então a importância de se descartar os materiais radioativos de forma correta. Após o acidente, verificou-se a necessidade de aprimorar o procedimento para lidar com situações de emergência e acidentes como esse, estabelecer políticas de manejo e descarte de materiais radioativos mais rigorosas e aumentar a fiscalização, aprimorar o sistema de controle da proteção radiológica e os procedimentos regulatórios, melhorar os sistemas de cápsulas das fontes radioativas, como por exemplo na identificação, para que todos, inclusive leigos, possam pegar uma fonte e identificar que tem material radioativo e que é preciso tomar cuidado porque pode oferecer riscos. E também aumentar a comunicação, divulgação e os ensinamentos à população em relação a materiais radioativos e os cuidados necessários ao se lidar com eles. Walter Mendes Ferreira é um físico e chefe da divisão de rejeitos da CENEM. Em uma entrevista à BBC News, ele disse que o acidente de Goiânia mudou a concepção com relação a toda a parte de segurança, rejeitos, proteção ambiental e a parte regulatória, tudo foi alterado. Walter participou pessoalmente das medidas corretivas com esse acidente. Nessa mesma entrevista, ele diz que o que eles aprenderam foi uma reestruturação do planejamento de emergência, um maior controle de normativas e procedimentos regulatórios, novas formas de trabalhar com pessoas, de se comunicar com o público, todos os sistemas de fontes foram aprimorados, e ele diz que isso não impactou em mudança só no Brasil, mas também em todo o mundo. Nessa mesma entrevista, Walter diz que toda a rigidez no controle exigida pela legislação faz com que a probabilidade de um incidente como o SAI 137 acontecer novamente é muito pequena. Walter diz que, do nível de Goiânia, ele não acredita que ocorra. Acidentes de trabalho podem acontecer, mas hoje é um controle muito mais rígido. As lições de Goiânia foram aprendidas pelo mundo. Essas são algumas normas atuais da CENEM para instalações radiativas. Requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de medicina nuclear, requisitos para o registro de pessoas físicas para o preparo, uso e manuseio de fontes radioativas, licenciamento de instalações radioativas, requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de radiografia industrial, seleção e escolha de locais para o depósito de rejeitos radioativos, requisitos de segurança e proteção radiológica para a perfilagem de poços, critérios de aceitação para a deposição de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação e requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de radioterapia. Todas essas normas ficaram muito mais rigorosas após o acidente. Algumas já existiam naquela época, mas todas passaram por modificações após o acidente para melhorar e adaptar de acordo com o que foi aprendido. Bom, algumas curiosidades sobre esse acidente. O enterro das pessoas que infelizmente foram a óbito devido a esse acidente não foi nada pacífico. Parte da população acreditava que os corpos serem enterrados na cidade de Goiânia era uma ameaça à saúde de todos e que os corpos iriam trazer mais contaminação para a cidade. Uma reportagem mostra que o enterro em Goiânia ficou longe de ser um enterro pacífico e um assunto de família. A vizinha de uma das pessoas que foram a óbitos
disse que quando os caixões chegaram ao cemitério, as pessoas começaram a tirar pedras e tijolos, tentando impedir o sepultamento. Essa mesma reportagem diz que os corpos foram descontaminados e eles decidiram enterrá-los em pesados caixões de chumbo como uma precaução adicional para tranquilizar as pessoas. Mas o que aconteceu foi o oposto. As pessoas entraram em pânico. Uma outra curiosidade é uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Goiás pela pesquisadora Célia Helena Vasconcelos. Essa pesquisa mostra que há diversas formas de silenciamento para suprimir a memória dos moradores de Goiânia sobre o acidente. Uma reportagem sobre essa pesquisa, a pesquisadora diz que existe um silenciamento do fato histórico em si muito grande. Todos os espaços mais importantes que fizeram parte diretamente foram silenciados. Em sua pesquisa ainda são citadas mudanças nas nomenclaturas de ruas, por exemplo. A Rua 26A, no setor aeroporto, que foi onde se iniciou a contaminação após a abertura da cápsula de césio, hoje não tem mais esse nome. O nome atual é Rua Dona Francisca de Costa Cunha Dom Tita. Em sua pesquisa, ela também faz referência à construção de um centro de convenções no lugar onde foi encontrada a cápsula de césio, esquecida nos destroços da clínica abandonada. A pesquisadora diz que não existe sequer uma plaquinha avisando que foi ali que tudo começou. Com isso, a gente pode perceber que não há um interesse no governo de Goiânia de fazer um museu ou de fazer alguma intervenção para que as pessoas lembrem desse ocorrido como um aprendizado e como algo que não deve se repetir, mas que faz parte de sua história. O governo, pelo contrário, tenta fazer com que as pessoas esqueçam que tudo isso aconteceu. Para quem tiver interesse, existe um filme que chama Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, e também existe um site do próprio governo, que é esse aqui, que conta sobre o acidente de forma bem detalhada e também traz informações atuais de quantas pessoas que foram contaminadas na época e chegaram a falecer depois devido às ações da radiação no corpo delas, dentre várias outras notícias. Então, para quem quiser acompanhar e saber um pouco mais do que aconteceu ao decorrer desses anos, fica a dica aí desse site. Como considerações finais desse trabalho, a gente percebe que o descarte indevido da fonte radioativa e a falta de conhecimento da população foram os principais agentes desse acidente. O acidente de Goiânia ele teve um alto impacto social, devido ao grande número de feridos, pela morte de uma criança de 6 anos e pelo pânico provocado na cidade de Goiânia e no Brasil, por se tratar de algo totalmente novo até então no Brasil. As medidas corretivas adotadas foram as melhores possíveis para os conhecimentos que se tinha na época. Os órgãos nacionais e internacionais foram acionados assim que o acidente foi notificado, ou seja, assim que o material chegou na vigilância sanitária. E então eles se uniram para estabelecer as medidas corretivas. O maior problema não foram as medidas corretivas, mas sim as preventivas, que não ocorreram conforme o esperado. A fonte de césio era registrada pela SENEM, porém não havia uma fiscalização rígida na época para verificar o estado dessa fonte. Muitos aprendizados foram obtidos por meio desse acidente, para o Brasil e para o mundo. Por isso, a probabilidade de ocorrência de um acidente parecido é rara. Essas foram as nossas referências bibliográficas. Agradeço a todos pela atenção.